Olha só, Lula classificou como matança a operação policial no Rio de Janeiro e defendeu uma investigação independente. Em entrevista a agências internacionais em Belém, o petista afirmou que quer legistas da Polícia Federal participando da apuração das mortes. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Fabi, ele acha que foi desastrosa, portanto, a gente já trouxe mais de uma vez o histórico dessas pessoas que foram abatidas nessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, abusadores sexuais, crimes hediondos, fora todos os tentáculos do tráfico. Quando a gente fala do tráfico, nós não estamos falando somente aqui aspiado, evidentemente, mas só das operações que acontecem dentro dos morros das favelas, ou seja, a questão do gás, da internet, da luz, da água, enfim, a questão do tribunal próprio que existe ali, mas todos os tentáculos que existem, por exemplo, no mercado financeiro. Recentemente estourou aí uma operação, mas de acordo com o presidente Lula, foi uma operação desastrosa. Mais uma vez, nós não ouvimos nenhuma fala a respeito dos 4 policiais, tampouco da Bárbara. Ele não considera que foi desastroso porque os meninos atiraram na polícia, né? Usaram drones, usaram granadas, isso ele nem aborda. Então, o que ele está fazendo? Ele estava tentando não ser esse Lula que a gente conhece tão bem, né? Ele estava meio assim, olhando, sabendo que a opinião pública ficou em massa, né, a favor da operação policial contra os narcotraficantes, então ele estava observando isso, mas aí ele deve ter recebido um puxão de orelha do PT ou vice-versa, né? Ele e o PT estão alinhados, o PT vai judicializar, né, está já de braço dado com o STF, a gente já sabe como isso acontece, a gente já sabe que lá na frente terá desdobramentos, a DPF está na mão do ministro Alexandre de Moraes, então todas essas movimentações, então ele resolveu tirar a máscara finalmente, né, e dizer com todas as palavras que é uma tragédia para os traficantes, é uma tragédia, né, houve muita matança, mas ele não considera as mortes violentas do tráfico, as mortes violentas, a gente acabou de dizer, né, que a dona Ângela está chorando neste momento por conta da Bárbara, ele não deve nem saber quem é Bárbara, não deve nem saber quem é a dona Ângela, porque ele não se importa, ele só se importa com a manutenção do poder. E assim, uma coisa interessante, que um dia, quem sabe, nós teremos uma Polícia Federal novamente independente, não essa Polícia Federal do Lula, que talvez investigue, né, as ligações de PT, de ditaduras, deste narcotráfico, do poder organizado nos morros, tanto do Rio quanto de outros lugares, também lá no Ceará, na Bahia, etc. Aliás, Bahia, o governo é de quem? Do PT, não é mesmo? É interessante, ele está em Belém, né? Ele está visitando ali comunidades, enfim, a gente sabe que na quinta e na sexta-feira aconteceram os primeiros eventos da COP30, ou Flop 30, como foi apelidado aqui pela nossa audiência. É interessante porque essa fala foi dada às agências internacionais, ou seja, ele sabe muito bem qual é o público que ele está falando, ele sabe muito bem que o Brasil está sim na mira americana, está falando para fora, está dando, portanto, a resposta. Interessante como ele faz esse jogo duplo o tempo todo, especificamente nesse conflito geopolítico, tendo em vista que o Donald Trump está vindo para cima com tudo, com força, contra o narcotráfico que acontece aqui na América Latina. Mas a gente precisa ajudar a imprensa internacional. Lembrar que Lula é fundador do Foro de São Paulo junto com Fidel Castro. Então, tudo isso que ele fala, ele está defendendo, ele está sendo coerente com a turma que foi morta no confronto com a polícia. Então, nada de novo, nada de diferente. O que acontece agora é que Lula está fazendo mais uma armação, aproveitando a COP30 para tentar vender falsamente lá fora a ideia de que houve uma chacina no Rio de Janeiro que foi promovida pela polícia por ordem de um governador ligado a Jair Bolsonaro. Essa que é a tese dele. Essa tese é falsa, tão mentirosa quanto a capacidade que ele tem de falar em verdades, e ninguém vai aceitar ela em sã consciência. Mas isso faz parte
da propaganda do Lula para se manter no poder, para manter o Foro de São Paulo no poder na América Latina. Nosso grande desafio dos próximos anos será ver se o governo dos Estados Unidos da América conseguirá manter a hegemonia aqui no continente. Se ele vai conseguir vencer, superar o Foro de São Paulo ou não. Se conseguir, sorte das pessoas de bem. Se não conseguir, barbárie total. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.